Muito boa tarde a todas e a todos. É com imensa satisfação que nos reunimos para o segundo encontro digital ASP. Eu e nossos mediadores estaremos sem máscara, mas mantendo distanciamento seguro entre nós. Aqui em nosso auditório, todos os convidados e equipe técnica seguem usando máscaras. O Encontro Digital ASP é um evento anual e se destaca por reunir renomados profissionais, especialistas do direito, advogados, advogadas e estudantes de direito, além de profissionais de todo o Brasil, proporcionando uma experiência enriquecedora para ampliar e compartilhar conhecimentos. Realizado pela maior associação da América Latina, que tem tradição e credibilidade no universo jurídico por facilitar e potencializar o exercício da advocacia. O evento de hoje propõe discussões sobre a advocacia do futuro, aspectos polêmicos da LGPD, publicidade, inovação e tecnologia. Desejo as boas-vindas a vocês. Muito obrigado pela sua presença. Para as boas-vindas a todos, recebam a presidente da ASP, doutora Viviane Girardi. Meu boa tarde a todos e a todas. É com alegria que eu dou as boas-vindas ao nosso Encontro Digital ASP 2021. Pelo segundo ano consecutivo, realizamos o maior evento da Associação dos Advogados no formato híbrido, primando pelo retorno cuidadoso às atividades presenciais, com responsabilidade e respeito às diferentes fases deste momento sensível que nossa sociedade ainda enfrenta. A escolha da realização deste evento híbrido aqui na sede da nossa associação, além de possibilitar a presença da diretoria e do nosso conselho diretor, tem a finalidade de apontar para a retomada plena das atividades da nossa instituição. Agradeço aos meus diretores pela parceria deste ano. Agradeço à minha vice-presidente, doutora Fátima Cristina Bonassa, ao nosso primeiro secretário, doutor Mário Luiz Oliveira da Costa, ao nosso segundo secretário, doutor Eduardo Foz Mange, ao nosso primeiro tesoureiro, doutor André Almeida Garcia, a nossa segunda tesoureira, doutora Paula Lima Hipólito dos Santos Oliveira, a nossa diretora cultural, doutora Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski, responsável pela estruturação deste evento, e aos meus diretores adjuntos, a doutora Flávia Clito Fornaciari Dória e doutor Rui Pereira Camilo Júnior. Agradeço também a presença dos conselheiros que aqui comparecem nesse nosso evento e registro a presença do Dr. Antônio Carlos de Oliveira Freitas, Dr. Heitor Cornacchione, doutora Luciana Pereira de Souza, que muito nos prestigiam neste dia. Agradeço também, com muito prazer e muita alegria, a presença de nossos ex-presidentes, tanto daqueles que nos acompanham virtualmente, como aqueles que aqui compareceram, e eu registro a presença do Dr. Aristóbulo de Oliveira Freitas, a quem eu rendo meus agradecimentos, ao Dr. Márcio Caiati e ao Dr. Renato José Cury, que me antecederam nessa função aqui na presidência da Associação dos Advogados de São Paulo. Em nome da ASP, eu ainda saúdo e cumprimento as autoridades presentes virtualmente neste evento e inicio agradecendo a presença do Dr. Fernando José da Costa, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, a doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, secretária de Justiça do município de São Paulo, que muito me honra com a sua presença, a doutora Marcele Ragazzoni Carvalho Ferreira, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso, a JuFesp, a minha querida Vanessa Mateus, presidente da APAMAGES, e a minha querida amiga também, Gisela da Silva Freira, presidente do CINSA. E para falar, representando todas essas autoridades que estão conosco nesse nosso encontro digital,
eu passo agora a palavra ao secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Fernando José da Costa. Doutora Viviane Girardi, presidente da nossa tão importante e querida Associação dos Advogados de São Paulo, a nossa ASP, como já dito aqui hoje, a associação mais antiga e importante da nossa América Latina, na qualidade de filho e neto de advogado. Fiquei muito honrado com esse convite e fiz questão de participar aqui da abertura desse segundo encontro digital. Em seu nome, doutora Viviane, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades, todas as advogados, todos os advogados, todos os juristas, palestrantes e filósofos que falarão nesse importante evento. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos da questão do mundo digital e da importância desse tema, principalmente na advocacia. E esse tema ganhou, inclusive, uma maior relevância após a nossa triste pandemia da Covid-19. Passamos a ter que discutir questões presenciais, questões à distância no nosso dia a dia. Esse próprio evento, que hoje tem presença física, presença online, da mesma forma como acontece com relação às nossas audiências, com relação ao nosso dia a dia na advocacia, as sustentações orais. Então, muito feliz da nossa ASP em realizar esse evento para tratar de temas também, principalmente relacionados à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, um tema atual, um tema que precisa, sim, ser debatido pelos nossos juristas, e da mesma forma sobre a questão da publicidade na advocacia, principalmente em razão dessas recentes alterações que aconteceram nesse ano de 2021. Então, muito honrado estar aqui, tenho um carinho e uma admiração especial pela ASP, parabenizo a sua gestão à frente dessa tão importante instituição. Sempre que me convidarem e a minha agenda permitir, estarei presente, participando, apoiando essa associação e a nossa tão respeitada advocacia, desde já desejando sucesso a todos nesse encontro digital. Obrigado e até a próxima. Muito obrigada, doutor Fernando José da Costa. É uma alegria e, na verdade, nós agradecemos a sua agenda, que nós sabemos que é bastante intensa, e para nós da ASP recebemos a sua presença e a sua fala como uma demonstração do apreço pela nossa instituição, do prestígio pela advocacia e do seu compromisso também com as entidades de classe que o senhor também representa. Meu muito obrigada pelas suas palavras, pela sua consideração e a sua presença aqui no nosso evento de hoje. Senhoras e senhores, se é fato que estamos retomando o nosso dia a dia, é igualmente verdadeiro que ele não é mais o mesmo. A pandemia e a necessidade do isolamento social impactaram a humanidade e transformaram o mundo. No contexto particular da advocacia, há uma transformação em curso. Sabemos que não advogaremos mais como outrora. Entretanto, ainda não temos a exata dimensão do mundo que se descortina. E esse é um caminho que se constrói na caminhada, porque ao mesmo tempo em que sofremos os influxos dos fenômenos tecnológicos e disruptivos, atuamos também na construção desse processo singular e marcado por instabilidade e velocidade. Por isso, a proposta desse nosso evento de hoje, que se abre ao debate das transformações dos aspectos humanos e ao impacto da inovação tecnológica no direito, materializada de forma muito presente em cortes virtuais, com suas vantagens, mas igualmente com questionáveis problemas de acesso à justiça. A chamada quarta revolução industrial, na qual tecnologias disruptivas como a robótica, a inteligência artificial, a realidade aumentada, a Big Data e a nanotecnologia propiciam a convergência entre os mundos físico, virtual e biológico, foi acelerada drasticamente pela pandemia. Aliada a este fenômeno, a presença das redes sociais, a automatização de procedimentos, de bancos de dados, de serviços de streaming, entre outros,
permeia as questões sociais, econômicas e políticas. E o direito, senhores e senhoras, e toda a nossa audiência, não está alheio a esse universo complexo. Por isso, no evento de hoje, teremos esses 4 painéis, com grandes nomes, para debater questões inerentes à advocacia e à sociedade em processo de transformação. Eu registro desde já os meus agradecimentos aos palestrantes que aceitaram o convite para participarem deste momento e também agradeço a nossa audiência de mais de 6.000 inscritos no Encontro Digital ASP 2021, o que mostra a força da nossa instituição, o interesse pelos relevantes temas e o compromisso também da advocacia. Há 78 anos, a Associação dos Advogados atua de forma ininterrupta e firme em prol da advocacia e da sociedade brasileira. Somos, senhores e senhoras, 80.000 advogados em todo o território nacional. Além da oferta de produtos e serviços de excelência, a ASP se preocupa com o acesso à justiça, com o efetivo e pleno exercício da advocacia. Mas não nos esquecemos do nosso compromisso com os valores e princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Por isso, a nossa inquietude com os aspectos da virtualização e diversos procedimentos adotados pelas Cortes Federais e Estaduais no âmbito do isolamento social e com o risco, senhores, da efetiva transformação da aplicação da justiça sem que todos os envolvidos sejam verdadeiramente ouvidos. O processo eletrônico é fato, já existia como realidade entre nós. Em 2015, o Código de Processo Civil reafirmou a forma eletrônica do processo judicial, permitindo que sistemas de automação processual fossem adotados pelos tribunais e também que a realização de audiências e de sessões de julgamento se dessem por meio de videoconferências. Essas inovações no campo do Poder Judiciário foram postas à prova de forma acelerada e possibilitaram que o acesso à justiça fosse garantido no curso da pandemia. Mas essa plena virtualização dos atos processuais também mudou a nossa percepção da produção do direito. Os tribunais são agora concebidos como típica prestação de serviços e avaliados pela confiança no resultado da aplicação do direito, muito mais do que compreendidos em espaços físicos e de arquitetura formal e delimitada como outrora. E é por conta da necessidade de manutenção da confiança no resultado produzido que a justiça, ainda que digitalizada, deve manter a fidelidade aos procedimentos e às regras do ordenamento jurídico. Se no início da pandemia se fez necessário mitigar alguns dos rigores para a continuidade da prestação dos serviços judiciais, agora críticas precisam ser direcionadas ao uso das tecnologias como barreiras de acesso das advogadas e advogados aos atos processuais e às instâncias de julgamento. Também não se pode transferir para a advocacia os encargos da realização de atos deslocados dos espaços físicos dos tribunais para as plataformas, a exemplo da garantia de acesso à instabilidade das redes de internet, além de computadores e demais equipamentos necessários às audiências por videoconferência, principalmente na presença de multipartes e testemunhas, sobretudo quando esses atos estão sendo impostos pelo Poder Judiciário, não se facultando que possam ser escolhas dos atores que participam do processo. É preciso, senhores, ter sensibilidade com os custos financeiros desses encargos para a advocacia, que é uma classe social e financeiramente heterogênea, e foi fortemente afetada em tempos de isolamento social. Do mesmo modo, o chamado plenário virtual das Cortes Superiores e das Cortes Federais e Estaduais, onde os votos são lançados sem a possibilidade do necessário debate,
parecem indicar um déficit de legitimação das decisões revisoras, essencialmente originadas de órgãos colegiados, pelo que nós, aqui da ASP, endereçamos a nossa crítica a essa forma de julgamento. A troca da celeridade das decisões pelo silenciamento dos debates não nos parece um acerto na produção da justiça. Tampouco o contato das advogadas e advogados com os julgadores para recebimento de memoriais e para sustentação oral possa ou deva ser substituído por áudios ou vídeos gravados, visto que ter acesso às salas de julgamento e aos gabinetes dos magistrados é uma prerrogativa inderrogável da advocacia. O uso das redes de computadores como locus para o exercício da jurisdição deve necessariamente considerar a internet como um direito fundamental. E a tecnologia não pode ser barreira para as pessoas portadoras de deficiência, sendo a inclusão um valor a ser perseguido no âmbito das cortes judiciais. E a maior indagação ainda nos remete ao uso da inteligência artificial e aos filtros judiciais que se utilizam para a sustentação de decisões por conta da problemática com os vieses de gênero, sexo e raça, e da possibilidade da produção de decisões preconceituosas quando ausente o fator humano decisório. Estes, senhores e senhoras, é o cenário com o qual a ASP trabalhou no último ano, ao oficiar tribunais de todas as instâncias, apontando a violação ao exercício da advocacia e apresentando soluções de encaminhamento. Nossas preocupações também se voltam para instrumentalizar e manter advogadas e advogados atualizados com essas transformações todas que impactam o nosso dia a dia e o exercício da nossa profissão. Sensíveis aos altos custos e à necessidade de digitalização de processos físicos, além de prestarmos esse serviço nas unidades do centro, do Jardim Paulista e da nossa unidade em Brasília, também a nossa unidade móvel está percorrendo as cidades do interior do estado de São Paulo para efetuar a digitalização gratuita de processos e levar os nossos demais serviços a toda a advocacia. Já superamos 1 milhão de páginas digitalizadas em mais de 30 cidades, e isso nos enche de orgulho. Para a jovem advocacia, eu anuncio que startups ganharão espaços aqui na ASP, por meio de uma incubadora de empresas de inovação. Os empreendedores terão apoio administrativo, institucional e de inteligência de mercado, visando beneficiar toda a nossa classe. A nossa próxima revista do advogado também será lançada agora em dezembro e terá como tema central o marco legal das startups, com profundas análises para ampliar o entendimento sobre essa lei que vem abrindo novas fronteiras para a advocacia. E sem nos esquecermos do nosso compromisso com a diversidade e com o combate ao racismo, realizamos um censo para conhecer melhor a nossa base e nos apontar os caminhos para a plena igualdade racial e de gênero. A pandemia é fato, nos exigiu resiliência, comprometimento e adaptabilidade. A ASP segue inovando com a certeza de que a advocacia é indispensável à realização da justiça. Por isso, hoje vamos discutir o uso da publicidade, os impactos da Lei Geral da Proteção de Dados e as transformações digitais para a advocacia. E eu desejo a todos e todas um excelente evento. Meu muito obrigada. Muito bem, vamos agora ao painel Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. No palco temos os diretores da ASP, Eduardo Foz Mange e André Almeida Garcia, que conduzirão este bate-papo. A mediação ficará por conta do Dr. Eduardo Mange, para quem eu passo a palavra. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nesse Encontro Digital 2021 da ASP. Depois dessa brilhante palestra do professor Cortella, vamos entrar agora nos temas mais jurídicos, tratando da Lei Geral de Proteção de Dados. Não sem antes dizer que é uma grande honra
fazer parte desta gestão histórica capitaneada pela nossa presidente Viviane Girardi, à frente da ASP. E eu vou apresentar, então, agora os palestrantes do nosso próximo painel. Temos conosco a doutora Kathleen Mulholland, que é professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, doutora em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, conselheira suplente do Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, coordenadora do Núcleo Legalite, Direitos e Novas Tecnologias, e coordenadora do livro LGPD e o Novo Marco Normativo do Brasil. Também está conosco a doutora Gisela Sampaio da Cruz, advogada parecerista, mestre e doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora adjunta do Departamento de Direito Civil da UERJ, coordenadora dos cursos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil, IBD Civil, professora de Direito Civil dos cursos de pós-graduação do CEPED UERJ, da Fundação Getúlio Vargas e da PUC-Rio. E também está conosco o doutor Rafael Mizihara, que é advogado, professor doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade do Distrito Federal e especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Castilla-La Mancha, Espanha. Então, conosco, eu já passo a palavra para a doutora Kathleen Mulholland, que vai falar sobre responsabilidade civil face à LGPD. Doutora Kathleen, boa tarde, tudo bem? Você tem a palavra por 20 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a professora Gisela, o professor Rafael, Eduardo, pela oportunidade de debater nesse painel cujo tema eu considero tão relevante, e ter a oportunidade de conversar, né, com os assistentes dessa palestra, depois com um debate, é de extrema importância para mim também. Gostaria de agradecer o convite feito pela presidenta Viviane Girardi para participar desse momento tão importante da ASP. E, bom, sem demoras, né, eu vou começar a fazer aqui a minha apresentação. Eu gostaria de compartilhar uma pequena apresentação e apresentar aqui os temas principais sobre o assunto que me cabe na palestra, que é a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tema esse que é extremamente controvertido. Temos aqui na mesa, nesse painel, duas professoras com posições absolutamente opostas, o que já determina, né, a importância do estudo sobre o tema, né, justamente porque as controvérsias estão postas e ainda não temos definitivamente um posicionamento nem da doutrina, nem da jurisprudência quanto a como será, né, considerada, quais são os elementos, ou como será considerada a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, antes de adentrar especificamente no tema, né, nos artigos específicos que trazem as regras sobre responsabilidade civil na lei, é importante que a gente faça anteriormente uma localização, né, dos personagens da lei, além dos personagens, né, identificar também, né, a principiologia da lei e, por que não, né, falar rapidamente das bases legais de tratamento de dados pessoais, que nada mais são do que a justificativa legal que autoriza determinadas pessoas a realizarem um tratamento de dados pessoais. Então, pois bem, para começo de conversa, acho que é importante a gente já delimitar que dados que a gente está se referindo. Na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a tutela, né, do titular de dados, né, se dá em relação aos dados que possam identificá-lo. Ou seja, os dados pessoais, isso já vem conceituado no próprio artigo 5º da lei, os dados pessoais são os dados que permitem identificar uma pessoa natural, uma pessoa física. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplicam de forma alguma a dados relacionados a pessoas jurídicas ou
a entes despersonalizados, enfim, são dados estritamente relacionados à pessoa humana. Tá? Esse titular de dados, ele tem, a lei, na verdade, ela é toda formatada de maneira a garantir ao titular desses dados, pessoa natural, uma ampla proteção e garantias, né, em relação ao tratamento que é dado, que é realizado, né, nos seus dados pessoais, permitindo, portanto, a esse titular uma capacidade de controlar, pelo menos em tese, né, a forma como seus dados são utilizados. Quem realiza esse tratamento são os chamados agentes de tratamento de dados pessoais, que pela lei são dois, né, o controlador e o operador. O controlador, ele é a pessoa, tanto física quanto jurídica, que determina como será realizado o tratamento de dados pessoais. É o controlador, portanto, que tem a gestão do tratamento de dados propriamente. Ele que define quais são os dados que serão tratados, qual é a justificativa ou as bases legais para o tratamento de dados pessoais. É ele que diretamente responde pelos danos ocasionados, da importância da gente identificar essa figura. E ele é, de alguma forma, ele é muito entre aspas, tá, gente? Mas ele seria um mandante, ele seria o sujeito que define as regras do jogo, define como o tratamento deve ser realizado, e o operador, que é o outro agente de tratamento, é a pessoa indicada para processar ou operacionalizar as atividades determinadas pelo controlador. Então, a gente poderia dizer que o controlador, ele manda, e o operador, ele processa, ele realiza mão na massa efetivamente o tratamento de dados pessoais. Por tratamento de dados pessoais, a gente vai entender toda a atividade que varia desde a coleta do tratamento de dados pessoais até a exclusão de um dado de uma determinada base, e nesse meio do caminho, qualquer atividade que tenha como objeto um dado pessoal. Tá? Então, o artigo 5º, inciso 10 da lei, enumera 20 atividades possíveis, né? Identifica 20 atividades possíveis de tratamento de dados pessoais, não excluindo, eventualmente, outras que venham a existir. Então, por exemplo, a gente, muito comumente, né, a gente confunde o tratamento de dados com coleta de dados. A coleta é um exercício de tratamento de dados. Compartilhamento é outro exercício de tratamento de dados pessoais. O armazenamento é outro, né? Ou seja, o sujeito, o controlador ou o operador, né, que realiza qualquer tipo de atividade que tenha como objeto um dado pessoal, ele vai estar realizando uma atividade de tratamento de dados. E isso é importante por quê? Porque é justamente a identificação desta atividade concreta que determina a incidência da lei. Ou seja, é fundamental que primeiro se identifique dentro de uma determinada, por exemplo, de uma determinada empresa, se aquela empresa ela realiza uma atividade que tem como objeto um dado pessoal, para que a partir dessa identificação se determine a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais àquela específica atividade. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber previamente, identificar previamente se há, primeiro, um dado pessoal sendo objeto de uma relação e, segundo, qual é a atividade que é realizada para fins, inclusive, de imputação de responsabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem duas características muito interessantes. Né? Ela é uma lei que muito semelhantemente ao Marco Civil da Internet e ao Código de Defesa do Consumidor, ela é uma lei conceitual e principiológica. Então, é uma lei que traz conceitos no seu artigo 5º, identificando personagens, objetos, atividades e outros tantos conceitos que são fundamentais para o entendimento da aplicação da lei. E é uma lei principiológica porque no artigo 6º enumera 10 princípios, portanto, normas jurídicas, que vão ser aplicadas a toda e qualquer relação de tratamento de dados pessoais.
No que diz respeito à responsabilidade civil, especificamente, eu acho que a gente pode identificar 3 princípios fundamentais: o princípio da segurança, o princípio da prevenção e o princípio da prestação de contas e responsabilização. Tá? Esses princípios, eles identificam, de alguma maneira, né, eles são, a gente pode dizer que eles são o tripé de sustentação de todo o arcabouço de responsabilidade civil da própria lei. E a consideração desses 3 princípios vai levar a gente a identificar qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil na lei e como devem ser, né, analisados os elementos da responsabilidade civil para fins de imputação da obrigação de indenizar. E, por fim, só a título de explicação mesmo, né, a Lei Geral, como eu mencionei, ela enumera nos artigos 7º e 11 as bases legais para o tratamento de dados pessoais, que nada mais são do que a justificativa da lei que permite ao agente de tratamento de dados realizar aquela determinada atividade, né? Ou seja, fora daquelas bases previstas, fora daquelas situações identificadas na lei, né, como autorizativas do tratamento de dados pessoais, estaria vedado, né, seria proibido realizar qualquer tipo de atividade. Precisa dessa justificativa que a gente chama de base legal de tratamento. Bom, então, visto rapidamente, né, essa estrutura, muito rapidamente, mas só para que a gente possa partir dessa estrutura, a gente está falando de responsabilidade civil. Tá? Então, acho que antes da gente entrar especificamente na lei geral, é importante que a gente identifique na teoria, melhor dizendo, geral de responsabilidade civil, quais são os elementos da responsabilidade civil, os clássicos, por assim dizer, né? E se esses elementos clássicos da responsabilidade civil podem ser identificados nos artigos da lei geral que se referem a esse capítulo, essa seção específica de responsabilidade civil. Então, a gente poderia considerar, né, muito resumidamente, que a responsabilidade civil também é baseada num tripé, qual seja dano, causalidade e atribuição ou fator de atribuição. Ou seja, é necessário que a vítima do dano, a vítima de uma situação danosa, identifique esse dano, seja ele de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, individual ou coletiva. Esse dano, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na grande maioria das situações, vai se identificar como um dano extrapatrimonial. A gente tem que lembrar, né, rápido parênteses aqui, a gente tem que lembrar que a proteção de dados pessoais ingressou na nossa Constituição Federal por meio da proposta de emenda constitucional 17 como um direito fundamental. Então, a violação desse direito fundamental gera, na minha opinião, in re ipsa, ou seja, pelo simples fato de violado, né, uma indenização por dano moral ou dano extrapatrimonial. Tá? Essa minha fala é controvertida, ou seja, não existe agora, no momento, né, um verdadeiro reconhecimento de que o dano moral na LGPD é in re ipsa, mas o meu posicionamento é exatamente esse, por conta do reconhecimento da proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Tá? Segundo elemento é a causalidade, e aí esse elemento é muito difícil identificar na Lei Geral de Proteção de Dados, justamente porque, por vezes, não será possível ao titular de dados que teve um dado, né, utilizado indevidamente ou apreendido indevidamente, identificar exatamente qual é a causa, qual foi, na realidade, a causa daquele dano. Ou, em outras palavras, a quem pode ser imputada a responsabilidade. E esse elemento é um elemento que vai ser fundamental para que a gente possa, permita a vítima ser indenizada. Daí porque se sustenta, né, que ainda que haja a possibilidade de se afastar a responsabilidade civil do controlador por um ato de terceiro, se a gente estiver diante de um ato que pode ser que, né, se insira dentro da atividade desenvolvida
pelo aquele controlador, ou seja, tratamento de dados pessoais, a gente estaria diante de um fortuito interno que não afastaria a responsabilidade civil. E, por fim, eu acho que o grande debate, né, que existe hoje na doutrina e que cria, pelo menos aqui nessa mesa, uma cisão bastante já evidenciada, é aquele que identifica o fator de atribuição de responsabilidade civil. Ou seja, ao fim e ao cabo, né, a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados, ela é baseada, né, num fator culposo, ou seja, é necessário a vítima comprovar que o controlador ou o operador, em situações específicas, não tomou medidas, né, omitiu-se ou agiu de forma, né, uma culpa objetiva, né, objetivamente violando determinadas condutas esperadas por ele, e aí a gente teria configurada o elemento culposo, caracterizador da responsabilidade subjetiva, ou se a gente estaria na Lei Geral de Proteção de Dados diante de uma responsabilização que independe da prova da culpa e que é baseada, dentre outros fatores de atribuição, no risco da atividade ou no defeito ou na irregularidade do tratamento que presumiria, portanto, a responsabilidade do controlador. Então, dito isso, né, e já passando para a análise dos artigos da lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê, entre os artigos 42 a 45, a sistematização da responsabilidade por danos ocasionados ao titular de dados pessoais ou por danos causados, né, na verdade, pela violação à legislação de proteção de dados pessoais, em razão do exercício realizado pelo controlador e pelo operador. Tá? Então, eu diria, né, e eu vou só somar mais um artigo, né, a esses que eu apresentei agora, 42 a 45, que é o artigo 46. O artigo 46 está fora da seção específica de responsabilidade civil, mas ele é mencionado no parágrafo do artigo 44 e, portanto, é importante que a gente entenda, né, de onde vem ou o que traz o artigo 46 para que a gente possa identificar aí a própria natureza da responsabilidade. Então, pois bem, o artigo 42 ele traz o fundamento da responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, existem 3 elementos ali que a gente pode identificar de cara. Primeiro, vai haver a obrigação de indenizar quando houver identificado o exercício de uma atividade de tratamento de dados, ou seja, qualquer uma daquelas situações previstas no artigo 5º, inciso 10º, ou outras tantas que a gente possa imaginar que tenham como objeto dados pessoais. Quando a gente identifica um dano patrimonial ou extrapatrimonial causado, e a lei fala outrem, né? Então, causado ou ao titular de dados, o que fica bastante evidente, ou a um terceiro mesmo, né, que vai ser vítima de um tratamento realizado de maneira a violar a legislação de proteção de dados, e um fator objetivo, daí o porquê eu reconheço e atento para que a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados, ela é objetiva, ou seja, ela deve ser a vítima, né, o titular de dados pessoais, ele prova a existência do dano e a existência do tratamento de dados pessoais e a violação da lei para que haja ali a atribuição da obrigação de indenizar sem a necessidade de comprovar qualquer outro tipo de elemento. Então, a violação à legislação de proteção de dados pessoais, ela é o fator objetivo através do qual a vítima do dano, por meio do qual a vítima do dano terá ali a capacidade de comprovar a existência da obrigação de indenizar. Tá? O artigo 42, parágrafo 1º, traz ali a regra específica da responsabilidade, prevendo a solidariedade entre os co-controladores, ou seja, os sujeitos que realizam a atividade de controle de dados conjuntamente, e especifica também a responsabilidade civil do operador em 2 hipóteses bastante específicas, quais sejam quando o operador deixa de seguir as ordens do controlador no tratamento de dados pessoais ou quando o próprio operador viola
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ok? Aqui a gente tem uma situação bastante peculiar, que é a seguinte: o titular de dados, na grande maioria das vezes, não tem uma relação direta com o operador. A relação direta de tratamento de dados pessoais é realizada entre o controlador e o titular de dados. Então, o operador, na grande maioria das vezes, é desconhecido do titular. Daí o porquê a gente diz que na Lei Geral de Proteção de Dados, a ação ela tem como réu, ou parte ré, né, ou no polo passivo, preferencialmente, o próprio controlador, que é com quem o titular de dados mantém algum tipo de relação jurídica. Bom, os dois artigos mais importantes, né, que eu diria nessa parte específica, né, da responsabilidade civil, são o artigo 42 e o 44. O artigo 42 ele traz esses fundamentos que eu acabei de apresentar, e o artigo 44 confunde a nossa cabeça. Por quê? O artigo 44 ele diz o seguinte: haverá responsabilidade quando o tratamento for irregular. E aí, no próprio 44, o legislador diz o seguinte, que o tratamento ele é irregular quando, duas situações, não observar a legislação, ótimo, isso já está previsto no artigo 42, e na segunda hipótese, na segunda hipótese, quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. Semelhantemente ao que a gente poderia chamar de uma legítima expectativa relacionada aos padrões de segurança adotados por um determinado controlador. Ao mesmo tempo, complementando a confusão desses dois artigos, 42 e 44, o parágrafo único do 44 menciona que vai haver a violação a consideração do tratamento irregular quando o controlador deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46. E o artigo 46 é aquele artigo que trata especificamente das boas práticas que devem ser adotadas pelo controlador de dados pessoais. Então, num resumo rapidíssimo, o que a gente pode concluir é que o artigo 42 e o artigo 44, eles devem ser lidos de forma complementar. E, a meu ver, essa complementariedade levaria à identificação de uma responsabilidade civil baseada numa atividade de risco. O fato de que existe o reconhecimento no artigo 44 de que o tratamento ele é irregular quando não adota uma medida de segurança específica, o que ele simplesmente faz é reconhecer que aquela atividade é de fato uma atividade arriscada. Tanto é arriscada que exige o fornecimento de determinadas medidas de segurança. Então, eu vou parar por aqui, justamente porque a gente ainda vai ter bastante debate pela frente e já acabaram meus 20 minutos. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora Kathleen. Nós que agradecemos. Realmente a abrangência da LGPD é muito grande, né? Pela sua apresentação aqui ficou muito claro isso, e realmente você nos deu uma visão geral dessa lei. E, claro, pensando aqui já no gancho para a próxima palestra, né, simplesmente ao emitir uma nota fiscal, um escritório de advocacia já realmente trata dados de terceiro e que são dados que devem ser protegidos. Então, eu já chamo aqui a Gisela Sampaio da Cruz, que falará sobre a LGPD nos escritórios de advocacia. Acho que vai ser bastante importante aqui, porque muitos escritórios ainda não estão preparados para a LGPD. Doutora Gisela, com a palavra por 20 minutos. Tudo bem? Tudo ótimo. Olá a todos. Eu primeiro queria agradecer o convite que me foi feito pela ASP. Agradeço na pessoa da nossa querida Viviane Girardi. É um prazer estar aqui dividindo essa tarde com vocês. Um prazer mais especial ainda por estar ao lado da professora Kathleen, enfim, que é já minha amiga de UERJ, nós somos mais ou menos contemporâneas, né, Kathleen, e também com o Rafael, muito prazer, não o conhecia pessoalmente, mas, enfim, dou aqui um olá geral para todos. Como a professora Kathleen falou, a gente não tem exatamente a mesma opinião sobre todos os pontos, mas eu super respeito a opinião dela, tanto né, que preocupada com o treinamento dos nossos advogados lá no escritório, a pessoa que eu chamei para
para ministrar, já que em casa de ferreiro o espeto é de pau, para que o nosso espeto não fosse de pau. A pessoa que eu convidei para ministrar o treinamento sobre a LGPD no meu escritório foi exatamente a professora Caitlin. Eu vou compartilhar também uma rápida apresentação, são poucos slides, só para nos guiar aqui na fala. Peraí, deixa eu só botar no módulo a apresentação. Foi. Bom, vamos lá. Hoje eu não vou aqui debater com a professora Caitlin, porque o meu tema é outro, né, Caitlin? Não sei se sobre esse a gente vai discordar, mas eu acho que sobre o meu tema a gente vai concordar, na verdade. Mas vamos lá. LGPD e escritório de advocacia. No que essa lei interfere nos escritórios de advocacia? A gente está aí, desde a entrada em vigor da lei até um pouco antes, as empresas preocupadas em se adaptar à LGPD. Enfim, o que eu tenho para dizer para vocês? Os escritórios também deveriam, né, pelo menos os que ainda não se mobilizaram, estar também preocupados em se adaptar à LGPD. Por quê? Porque, como a professora Caitlin explicou, o tratamento de dados na concepção da LGPD é uma noção muito ampla. Tratamento de dados envolve colher dados, envolve guardar dados, armazenar dados, compartilhar dados. Então, assim, é um conceito muito amplo. E os escritórios de advocacia, como também as empresas, eles estão o tempo inteiro recebendo dados pessoais. Daí eu coloquei aqui esse primeiro slide para dizer o seguinte: o escritório de advocacia, né, logo nos vem à mente os dados pessoais dos nossos clientes. Então, claro, o escritório de advocacia ele acaba sendo um grande guardião de dados pessoais dos seus clientes, mas não é só dos clientes, né? Ele guarda dados pessoais dos clientes, ele guarda dados pessoais dos seus parceiros, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, ele guarda dados pessoais dos seus empregados, dos seus associados, né? Dependendo do porte do escritório, os advogados que trabalham não têm relação empregatícia com o escritório, mas o escritório guarda dados pessoais dos seus associados, dos seus empregados, dos sócios, guarda dados pessoais das testemunhas, né? Tem acesso a dados pessoais de testemunhas que vão depor nos processos que aquele escritório conduz, às vezes dados pessoais do próprio juiz, né? Então, o escritório é uma grande fonte que está o tempo inteiro tratando dados pessoais, seja colhendo, seja compartilhando, seja armazenando. Então, os escritórios eles precisam, sim, se adaptar à LGPD. E exemplo disso, e aí para falar de um grande vazamento de dados que ocorreu num escritório de advocacia, que é conhecido, né, que ocorreu lá nos idos de 2006, são exatamente o Panama Papers, né, que foi, né, um escândalo de corrupção envolvendo políticos de vários países, grandes autoridades, celebridades, artistas, cantores. Isso tudo começou com um grande vazamento de dados num escritório de advocacia de grande porte, que tinha sua base no Panamá, que é esse escritório que eu mencionei aqui, que é o Mossack Fonseca. Os arquivos desse escritório, de mais de 40 anos de trabalho, caíram nas mãos de um grupo de repórteres investigativos, e isso gerou uma grande investigação internacional, né? Foram dados coletados pelo escritório de 1970 até 2006, então vocês imaginam, era um escritório que tinha 40 escritórios, era uma rede de 40 escritórios, né? Tinha filial no Panamá e 40 outros escritórios distribuídos pelo mundo. Então foi um grande escândalo que teve uma repercussão enorme e hoje é até objeto de uma página do Wikipedia. Se vocês forem jogar lá na Wikipedia, Panama Papers, tem um relato desse grande incidente que começou exatamente num vazamento no âmbito de um escritório de advocacia. Então, os escritórios eles precisam, sim, estar preocupados em se adaptar à LGPD. E aqui eu queria lembrar para os senhores que quando a gente fala em vazamento de dados, a gente tem assim quase que um cacoete de pensar num vazamento digital. A gente pensa logo num ataque de um hacker que invadiu a rede do escritório e proporcionou um vazamento. Mas o conceito de vazamento de dados não envolve só documentos digitais, envolve também documentos físicos. Então, se um estagiário de um grande escritório está lá com a sua pastinha do processo,
saiu para, depois do horário de trabalho, tomar um chopp com um colega de trabalho, e aí ele esquece a pastinha dele num bar, numa mesa de bar, daí pode ocorrer um grande vazamento de dados. Né? Então, assim, não são só os documentos digitais que precisam ser protegidos, mas também os documentos físicos. E a gente sabe que escritórios mais antigos têm também um grande arquivo físico dos processos, né, com dados e documentos dos seus clientes. Então, é preciso ficar atento a isso também. Bom, a Caitlin falou, explicou mais ou menos o que eram as bases legais, né? Esse conceito de bases legais que a lei traz, que a LGPD traz, nada mais é do que a justificativa para ocorrer um determinado tratamento. E aqui, trazendo esse assunto para o meu tema, né, eu não coloquei aqui na minha apresentação todas as bases legais que estão expressas na LGPD, mas eu coloquei aqui nesse slide as bases legais que interessam para os escritórios de advocacia, pelo menos as mais relevantes. Então, a gente tem, né, em relação a dados pessoais, a primeira base legal, que é muito importante, é o consentimento. Quer dizer, o escritório ele pode tratar dados desde que ele tenha o consentimento do titular dos dados. Esse consentimento ele não pode ser um consentimento qualquer, ele tem que ser um consentimento informado. Né? O escritório ele precisa informar para o seu cliente exatamente o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer com aqueles dados pessoais. Segunda base legal que nos interessa é o cumprimento de uma obrigação legal regulatória, que é a base legal prevista no artigo 7º, inciso 2. Há uma outra base legal que interessa para os escritórios de advocacia, que é a que está prevista no inciso 5º, a execução de um contrato ou procedimentos preliminares a um contrato. Então, a LGPD ela autoriza que os escritórios tratem dados pessoais, se isso for para executar um contrato ou para realizar algum procedimento que tenha a ver com as preliminares, com as negociações, as tratativas do contrato. Há uma outra base legal interessante também, a do inciso 6, que é o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, e, finalmente, o atendimento aos interesses legítimos do controlador ou do terceiro. Essa última aqui, na minha opinião, é a que vai gerar mais controvérsia, porque, na verdade, é a base legal mais ampla. Né? O que é um legítimo interesse? Isso é um conceito jurídico indeterminado. A gente vai precisar ainda de um tempo para concretizar esse conceito na prática da LGPD. Bom, e tem as bases legais para tratamento de dados pessoais sensíveis, que aí já estão dispostas no artigo 11 da LGPD. Então, também, mais uma vez, a lei repete consentimento, cumprimento legal ou regulatório, exercício regular de direitos, inclusive em contratos, e garantia de prevenção à fraude e à segurança. Então, essas são as bases legais que o legislador expressamente previu na LGPD e que autorizam os escritórios de advocacia a tratarem dados pessoais. Vamos lá. Bom, a gente está aqui o tempo inteiro falando em LGPD, mas, na realidade dos escritórios de advocacia, quando a gente examina esse assunto, na verdade, é claro que a gente tem que olhar primeiro para a Constituição Federal, para o direito à privacidade, que está lá regulado no Código Civil. A gente tem que olhar para o Código de Defesa do Consumidor, porque, afinal de contas, os escritórios de advocacia também se submetem, os profissionais, os advogados, por serem profissionais liberais, eles estão naquela exceção do Código de Defesa do Consumidor e respondem subjetivamente, mas a verdade é que os escritórios de advocacia também se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. A gente tem que olhar também para o Estatuto da Advocacia e para o Código de Ética e de Disciplina da OAB, porque, afinal de contas, independentemente do advento da LGPD, o advogado ele já tem um dever de sigilo, né, proveniente do Estatuto da Advocacia, do Código de Ética da OAB, e é um dever de sigilo que é inerente à profissão, assim como o padre lá, ele não pode divulgar, né, tudo que aquela beata foi e falou num confessionário para ele, o advogado ele também não pode sair divulgando informações confidenciais dos seus clientes. Né? Então, independentemente da LGPD, a verdade é que esse dever de sigilo já é um dever inerente à nossa profissão. Mas que foi reforçado pela LGPD trazer os dados pessoais como o novo petróleo. Né? Os dados pessoais estão na ordem do dia. Por que eu estou usando essa frase? Que é uma frase que já virou até um chavão, né? Por que o novo petróleo? Exatamente porque se vê, né, o Godotá já falava isso, que
verticalização dos dados pessoais, ela também pode ocorrer de uma maneira enviesada, em prejuízo dos titulares de dados. Isso tem um valor também, enfim, então atenta a isso. A LGPD ela traz vários comandos para as empresas se adaptarem, e os escritórios de advocacia precisam se adaptar também, justamente para prevenir incidentes de segurança. Bom, como é que os escritórios se adaptam à LGPD? Eu acho que eles se adaptam realizando uma série de práticas que são práticas preventivas, que podem, sim, evitar, ou pelo menos mitigar os riscos de ocorrer no futuro um grande incidente de segurança como esse do Panama Papers, né? A primeira coisa que um escritório tem que fazer na minha visão, adaptar as suas propostas de honorários. Então, assim como hoje, todo grande contrato que a gente firma vai ter lá uma cláusula que vai dizer respeito ao LGPD, os nossos contratos, as nossas propostas de honorários, elas também têm que estar com essa cláusula em vigor. Então, primeira coisa, adaptar a proposta de honorários. Segunda coisa, adaptar também todos os contratos firmados pelo escritório, não só com os clientes, mas também com terceiros, fornecedores, parceiros, enfim. A terceira coisa que eu coloquei aqui, como eu acho que faz parte importante dessa adaptação, é o escritório promover treinamentos internos para a sua equipe. Então, isso foi algo que, no meu escritório, a gente ficou muito atento. Eu tenho no meu escritório uma espécie de universidade corporativa. É claro que eu estou falando da realidade de um escritório grande. Tudo isso que eu estou falando, né, a gente tem que olhar adaptando para a realidade do porte do escritório. Mas a gente, no meu escritório, um escritório grande, a gente incluiu na nossa universidade corporativa, na nossa grade de treinamentos, um curso sobre LGPD. E no meu escritório, quem dá esse curso para a gente é exatamente a professora Kathleen. E, na verdade, a gente está tentando reproduzir esse curso para outras áreas de escritório que não são áreas jurídicas. Então, assim, o RH precisa de um treinamento, o marketing do escritório precisa de um treinamento. É claro que o curso que a Kathleen faz no meu escritório é um curso jurídico com foco nos advogados do escritório mesmo. Mas a gente tem um outro treinamento interno que a gente dá para outras áreas de escritório para todo mundo estar antenado a essa proteção de dados pessoais. O escritório ele precisa adotar boas práticas de segurança da informação. Ele precisa, na verdade, implantar uma estrutura de governança em privacidade. No meu escritório, por exemplo, a gente fundou lá um comitê de proteção de dados pessoais. Então, a gente criou um comitê, nós criamos um código de conduta, uma política institucional de privacidade e proteção de dados, uma política de retenção ou eliminação de dados pessoais, que isso também é algo muito importante, e a política mais importante de todas, uma política de resposta a incidentes. Então, quando ocorre um incidente de segurança, esse incidente ele tem que ser reportado à autoridade nacional e a gente precisa ter um plano de ação já pré-fabricado dentro do escritório para que todas as medidas sejam tomadas da forma mais rápida e eficiente possível. Então, essas 4 políticas são as políticas assim, que eu identifico como as principais, dependendo do porte do escritório, pode ser que uma não se faça tão necessária, outra se faça mais necessária. Mas para a construção dessas políticas, né, o comitê ele precisa revisitar todas as áreas do escritório para tentar mapear quais são os gargalos de risco e aí endereçar esses gargalos nessas políticas. E essas políticas, obviamente, elas têm que ser constantemente revisitadas, porque não pode ser uma coisa só para inglês ver, para se eu receber uma notificação da Autoridade Nacional de Dados, eu simplesmente ter uma política para apresentar. Não é isso. Na verdade, o que a gente quer com essas políticas é, de fato, implementar boas práticas que evitem os incidentes. Então, coloquei aqui também mapeamento das atividades de tratamento, atribuindo as bases legais que autorizam o tratamento dos dados, identificando possíveis pontos de desconformidade das atividades em relação aos princípios legais. Os escritórios eles vão ter que ter, eles próprios também, o seu DPO, né? Todo escritório vai ter que nomear um encarregado na minha opinião, deveria ter um comitê interno de privacidade de proteção de dados. No meu escritório, o nosso DPO é o nosso sócio-manager, mas eu acho que não precisa necessariamente ser o sócio-manager do escritório.
mas o escritório ele precisa ter um DPO. Ele tem que também, aí coisas menores, né, também, mas adaptar a sua política de cookies no site do escritório para conformar aos parâmetros internacionais. Todo escritório grande costuma ter uma newsletter que a gente envia para a nossa mala direta de clientes. Esse envio ele tem que ser acompanhado com alguma opção de opt-out, para se o cliente quiser ele deixar de receber a newsletter do escritório. O escritório ele precisa investir em cibersegurança, ele precisa fazer um saneamento periódico do seu arquivo morto. Então, o escritório, é claro que tem o arquivo morto do escritório é muito importante. Então, existem informações do arquivo morto que um escritório de advocacia nunca vai poder se desfazer, mas aquela que o escritório não precisa guardar, é importante, então, que ele faça o descarte dos dados da maneira correta. Tá? E, assim, só para lembrar, também eu coloquei aqui como última boa prática, para dizer, né, que os escritórios, toda essa política de compliance, de política de boas práticas em relação ao tratamento de dados, ela precisa envolver, sim, todas as áreas do escritório. Porque, por exemplo, todo escritório grande tem lá um banco de talentos. Né? Se eu estou querendo contratar um profissional para a minha equipe e eu entrevisto uma pessoa que eu gosto, mas que não se enquadra perfeitamente dentro das especificidades da vaga que tem aberta na minha equipe, eu posso direcionar esse currículo para um banco de dados. E às vezes, aquele profissional que não serviu para preencher aquela vaga na minha equipe vai preencher uma outra vaga, né, de uma outra equipe do escritório. Mas até esse banco de talentos a gente precisa ter cuidado. Né? Hoje em dia, eu não posso receber um currículo e guardar o currículo. Eu preciso do consentimento do dono do currículo. Eu tenho que virar para a pessoa na entrevista e falar, vem cá, olha, se por acaso, por qualquer motivo, você não for selecionado, eu posso guardar o seu currículo no meu banco de talentos para você futuramente ser chamado numa outra oportunidade. Então, assim, porque isso, na verdade, o banco de talentos, ele também é um grande ele também retém, né, diversos dados pessoais das pessoas que, ao longo da história do escritório, foram passando por entrevistas. Então, assim, os escritórios de advocacia, tanto quanto as empresas, podem sim ser vítimas de um grande vazamento de dados e precisam estar atentos para se adaptar aos comandos da LGPD e atentos a colocar isso tudo em prática. Né? Porque, como eu disse, não adianta nada a gente ter uma política de boas práticas se essa política, no mundo real, nunca for implementada. Então, a política, isso tudo envolve uma verdadeira mudança cultural. Não basta fazer a política, eu tenho que fazer a política, revisitá-la constantemente para atualizá-la, mas me assegurar de que ela está sendo colocada em prática. Então, precisa ter também um canal, e aí eu já vou me direcionando para o encerramento, precisa ter um canal de comunicação dentro do escritório para que qualquer boa prática que surja de uma determinada área possa ser reproduzida em outras áreas e qualquer identificação de risco a gente possa também, na verdade, consultar outras áreas para mapear exatamente quais são os gargalos que precisam ser contornados para, de fato, evitar esses riscos de incidente de segurança. Então, assim, a gente está aí em 2019, antes da lei entrar em vigor, foi feita uma pesquisa entre grandes empresas e aí o resultado dessa pesquisa foi que 85% das empresas se consideraram que não estavam prontas ainda para a LGPD. É claro que hoje, em 2021, com a entrada em vigor da lei, essa realidade já é diferente. Mas os escritórios, tanto quanto as empresas, precisam estar atentos a isso para a gente não ter grandes reportes de incidentes de segurança como esse do Panama Papers. Enfim, essas eram as minhas considerações. Estou aqui também à disposição para responder perguntas ou qualquer intervenção do público e agradeço mais uma vez o convite da ASP e eu queria parabenizá-los pela organização desse evento. Eu sempre fico impressionada porque toda vez que a ASP me chama para conduzir algum curso ou falar em algum desses eventos digitais, é sempre tudo conduzido de uma maneira assim, absolutamente organizada. Então, parabéns. Adorei ter sido brindada com a palestra do professor Portela.
O professor Cortella, há 2 anos atrás, participou de um encontro de sócios do meu escritório, também para falar sobre questões diversas. E eu adoro ouvi-lo, porque ele sempre nos faz assim, refletir muito, né, sobre a atualidade, enfim, nossos objetivos de vida. Então, mas muito obrigada. Eu vou devolver a palavra, então, para o nosso mestre de cerimônias. Obrigado, Gisela. Excelente a sua apresentação, bastante esclarecedora. Há muito a ser feito aqui no âmbito dos escritórios de advocacia. Eu também tenho uma pergunta, mas antes eu vou passar a palavra aqui para o Dr. André Almeida Garcia, que também tem uma indagação aqui. Boa noite a todos. Parabenizando primeiro a doutora Caitlin pela palestra excepcional. Doutora Gisela, também fiquei encantado aqui com a palestra e preocupado já com o meu escritório, tudo que eu tenho que fazer. Mas gostaria de endereçar a seguinte pergunta, pensando muito na base de associados da nossa associação aqui de advogados. Nós temos feito várias pesquisas e a gente conhece a nossa base, que é composta majoritariamente por associados que integram escritórios de até 3, 4 advogados, pequenos escritórios ou até mesmo advogados sozinhos. E, assim, gostaria de saber, eles devem estar se questionando o que eles devem se preocupar propriamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles precisam do DPO, eles precisam de um comitê propriamente, o que eles precisam, qual seria a recomendação mais específica para esse público propriamente com relação à LGPD? Muito obrigado. Responder? Por favor. Vamos lá. A minha realidade é a realidade de um grande escritório. É claro que tudo que eu falei não se põe para um pequeno escritório, né? Então, assim, se você está falando de um escritório com 3 advogados, não faz muito sentido eu ter um comitê de proteção de dados pessoais, porque provavelmente esse escritório não tem mais comitê nenhum, né? Não tem nenhum outro comitê. No meu escritório, eu já estou falando de uma realidade de 300 advogados, tudo é discutido em comitês, porque é claro que os sócios não podem dar atenção a todos os assuntos, né? Então, a gente tem um comitê para treinamento, a gente tem um comitê de diversidade, a gente tem um comitê de compliance, e a gente criou um comitê para essa questão da privacidade dos dados pessoais. Mas eu acho o seguinte, que o pequeno escritório, então, assim, né, tudo que eu falei não se põe para os pequenos escritórios, mas eu acho que os pequenos escritórios eles também têm que se adaptar, sim, à LGPD, porque, afinal de contas, eles também são pequenos repositórios de dados pessoais. Então, eu acho que o pequeno escritório ele tem que, pelo menos, ter uma política geral. E ele tem que identificar, hoje em dia, né, com processo eletrônico, a gente tem muitas vezes, a gente recebe toda a documentação de um caso do cliente de forma digital, né? Então, hoje são poucas as vezes assim, que a gente se depara com aquele caso em que o cliente, pessoa física, entra no escritório com uma pastinha com o contrato dele, xerocopiado, e te entrega uma cópia. Não, hoje em dia todo mundo vai escanear, vai te mandar por e-mail. Então, e essa é uma realidade que existe também nos pequenos escritórios, né? Então, esses pequenos escritórios, em alguma medida, eles também têm que se adaptar. Eles não precisam ter comitê, mas eles vão ter que ter um DPO. Eles não precisam ter 4 políticas diferentes, mas ele precisa pelo menos ter deveria ter, eu acho, uma política geral que trate pelo menos desses pontos mais relevantes, né? Como é que vai se dar o descarte de dados, quais são os procedimentos que vão ser feitos em caso de incidente de segurança, quais são as medidas emergenciais que vão ser tomadas. Isso eu acho que o pequeno escritório deveria ter também, na minha opinião, né? Então, eu acho assim, se você tem uma equipe de 3 advogados, é claro que você não precisa contratar a professora Caitlin para ir lá treinar os seus 3 advogados, mas você precisa, eventualmente, fazer uma reunião, chamar a sua equipe para deixar todo mundo assim, atento com essa questão do tratamento de dados, para ninguém... Porque é o que eu falei, né? A gente pensa no incidente de segurança como se fosse assim, um ataque de um hacker. Né? Em grandes escritórios, por exemplo, o meu notebook, se eu estiver pegando um Uber para o meu escritório, sei lá, um táxi qualquer, e for assaltada, a gente tem um programa de segurança que eu ligo para alguém do helpdesk do meu escritório, o meu notebook praticamente explode, porque todo mundo está muito preocupado com essa questão de segurança. Talvez assim, mecanismos tão sofisticados não se justifiquem num pequeno escritório, mas a verdade é o seguinte, o pequeno escritório
ele tem que conscientizar, por exemplo, o estagiário dele, que quando ele sai do escritório às 7 horas da noite para terminar uma petição em casa e leva a pastinha do processo, se no meio do caminho ele para num bar para tomar um chopp com um amigo e esquece a pastinha dele lá no bar, isso também é um incidente de segurança. Então, assim, o incidente de segurança não é só um ataque capitaneado por um grande hacker, incidente de segurança não é só o seu escritório ser vítima da maior investigação envolvendo repórteres como esse caso do Panama Papers que eu relatei, né? Incidente de segurança não é só isso, a gente também tem os pequenos incidentes de segurança que também vão expor dados pessoais dos seus clientes para a sociedade. Então, os pequenos escritórios eles também podem ser processados pelos seus clientes, né? Então, eu acho que todo mundo, em alguma medida, vai ter que se adaptar. A questão é o quanto se adaptar, né? Numa instituição mais robusta como a minha, de fato, a gente ficou muito preparado com a LGPD, a gente já tinha uma área do escritório para tratar de negócios digitais, um pouco antes da LGPD entrar em vigor, a gente trouxe um sócio de fora, novo, para reforçar o time, mas os pequenos escritórios, eles também, né, em alguma medida, vão precisar se adaptar, sem dúvida. Referente... Agora, por exemplo, o DPO, né? O DPO é uma pessoa do próprio escritório. O DPO você não precisa contratar um terceiro de fora para ser o DPO do escritório. Doutora Gisela, você mencionou também aqui a questão do consentimento e depois também mencionou a questão da adequação dos contratos. Esse é um ponto que também abrange tanto os escritórios grandes como os pequenos. Só para fechar esse ponto, que eu acho que é importante, temos aqui praticamente 2.000 advogados aqui nos ouvindo de escritórios de diversos tamanhos. Você menciona o consentimento e a alteração do contrato como sendo o consentimento na alteração do contrato, na alteração da proposta, o consentimento já estaria embutido na proposta? Seria isso na prática que esses escritórios, esses advogados devem fazer? Vamos lá. Hoje em dia, né, toda vez que um cliente nosso vai celebrar um contrato, a gente manda para a área do nosso sócio, que é especialista em LGPD. É uma pena ele não estar aqui com a gente, porque eu adoraria também que ele tem... enfim, vários casos, relatos de incidentes interessantes que aconteceram, que é o Felipe Palhares. Mas o que acontece? Assim como a gente tem uma preocupação, né, se um cliente meu está celebrando um contrato que vai envolver uma troca de dados pessoais, a gente vai ter uma preocupação de colocar nesse contrato uma cláusula regulando quem vai ser o controlador, o que vai poder ser feito com esses dados, qual é o limite do tratamento aceitável. Eu acho que isso pode vir da própria proposta de honorários. Agora, né? Porque, na verdade, o meu escritório, a gente tem muito cliente pessoa jurídica. Para pessoa jurídica, a LGPD não se aplica, mas a gente tem cliente pessoa física também. Então, por exemplo, se eu mando uma proposta de honorários, por exemplo, para fazer a minuta de um testamento de um diretor de uma empresa, que a empresa é cliente do meu escritório e o diretor da empresa está me contratando para eu fazer a minuta do testamento dele. Nessa proposta, é claro que para celebrar, para fazer a minuta do testamento dele, eu vou ter que ter acesso a diversos dados pessoais, nome completo, CPF, eventualmente até a dados pessoais sensíveis. Tá? Eu, por exemplo, acho que na minha experiência de vida, eu nem sou uma advogada especializada em direito sucessório, mas, como eu sou professora de direito civil, eu também trabalho com planejamento sucessório, e na minha experiência de vida como advogada também, eu nunca fiz tanto testamento como eu fiz nesses 2 últimos anos, no meio da pandemia. E alguns testamentos muito simples, outros testamentos envolvendo dado sensível de cliente nosso. Né? Então, por exemplo, teve testamento que eu regulei o que aconteceria com o material genético do meu cliente que estava em vias de fazer um procedimento de inseminação artificial num dos estados norte-americanos. Então, assim, eu não só tive acesso a dados pessoais do meu cliente, mas eu tive acesso a dados pessoais sensíveis do meu cliente. Então, assim, é claro que eu tenho que me preocupar. Eu preciso informar para o meu cliente o que eu vou fazer com esses dados, e depois que eu terminar de fazer o testamento, como é que vai ocorrer o descarte desses dados. Aí, né, tudo que a gente fala sobre consentimento no plano da bioética vale para cá também. O consentimento tem que ser um consentimento informado. Não basta
o cliente consentir. Ele tem que consentir sabendo o que eu estou me propondo a fazer com os dados pessoais dele. Não, são questões realmente muito, muito importantes e relevantes. A gente vai tentar ainda voltar nesse ponto, mas em razão do nosso tempo aqui, eu também tenho que passar a palavra aqui para o Dr. Rafael Mizihara. E, Rafael, você também tem a palavra aqui para falar sobre LGPD nas relações de trabalho, também pelo prazo de 20 minutos. Perfeitamente. São 18 horas, então boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer enorme estar ladeando aqui este painel com as queridas professoras Gisela, professora Caitlin. A professora Caitlin já tinha ouvido falar em outros eventos, né? Então sempre fui um admirador, e a Gisela, é um prazer estar aqui com você agora também, conhecê-la, embora virtualmente. Quero parabenizar a ASP pela escolha do tema, pelo evento, na pessoa da sua presidenta, a doutora Viviane. Quero também, antes de adentrar aqui no conteúdo, agradecer o meu querido amigo, associado, diretor da ASP, o Ricardo Guimarães. Bom, o meu tema, né, me coube falar aqui sobre os impactos da LGPD nas relações de trabalho. Peço licença aqui para compartilhar a tela. Então, possivelmente vocês já estão vendo aí. Peço só desculpas que às vezes eu olho para cima que eu estou com duas telas aqui, então fica mais fácil para mim. Pessoal, então vamos lá. Tá aí LGPD aplicado às relações de trabalho. Eu sempre faço o convite para que sigam nas redes sociais, onde eu sempre coloco dicas, né, novidades sobre direito do trabalho e agora também sobre proteção de dados. Eu faço doutorado na USP e lá eu pesquiso discriminação algorítmica nas relações de trabalho, que é um tema bem afeto aí a LGPD, sobretudo ao artigo 20, eu vou falar sobre isso, tá? Só que, para iniciar minha fala, eu quero partir de uma premissa. Me parece, a percepção que eu tenho, que as áreas mais impactadas com a Lei Geral de Proteção de Dados, por ser uma lei geral, ela é dotada de alta transversalidade. Então, ela vai afetar todas as áreas do direito, sem exceção. É uma lei geral, portanto, e ela vai afetar áreas especiais da ciência jurídica. E desde direito tributário, processo civil, processo penal. Mas se você me perguntar quais são as áreas que mais são atingidas pela LGPD, eu não teria dúvidas em dizer que as áreas são o direito do trabalho e o direito do consumidor, por dois grandes motivos. O primeiro grande motivo que me parece poder afirmar isso é que ambas as áreas, tanto o direito do consumidor, tanto o direito do trabalho, eles regulam relações jurídicas firmadas com pessoas hipossuficientes, como regra. Né? Então, o consumidor é hipossuficiente, o trabalhador é hipossuficiente, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger dados de pessoas naturais. E quando você analisa toda essa proteção que a LGPD dá aos dados de pessoas naturais, ela trata essas pessoas naturais também como hipossuficientes. Então, a teleologia da LGPD acaba coincidindo com a teleologia do direito do consumidor e do direito do trabalho, que é justamente essa finalidade protetiva, claro que guardadas as devidas proporções. Então, essas duas áreas são altamente impactadas em razão da teleologia em comum com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o segundo grande motivo pelo qual eu afirmo isso é em razão do alto fluxo de dados, que ocorre tanto no direito do consumidor como no direito do trabalho. Né? Nós temos um alto fluxo de dados transitando ali tanto nas relações trabalhistas como nas relações de consumo. E, claro, dados, repito, de pessoas hipossuficientes e, muitas vezes, dados sensíveis, como foi mencionado aqui pelas professoras que me antecederam. Né? Então, diante dessa premissa, aquele que vai trabalhar com LGPD e direito do trabalho, ele tem que ter em mente o seguinte, olha, uma lei geral, ao incidir em áreas especiais, ela não pode conflitar com os princípios e regras próprias dessas áreas especiais. Então, quando vocês olham para essa figura,
eu quis representar aqui o encontro da área especial Direito do Trabalho, isso você poderia fazer com qualquer outra disciplina, com a LGPD. E isso significa que nem tudo que está na LGPD vai ser aplicado ao direito do trabalho, porque nós temos dispositivos na Lei Geral de Proteção de Dados que vão conflitar com a principiologia própria do direito do trabalho. Então, o que eu tenho afirmado por onde eu tenho falado sobre a LGPD? Nós temos os clínicos gerais da LGPD, aquelas pessoas, aqueles professores estudiosos que entendem de proteção de dados como um todo, não é? E nós precisaremos dos especialistas. Eu preciso de um especialista em proteção de dados na área trabalhista, eu preciso de um especialista em proteção de dados na área processual, eu preciso de um especialista em proteção de dados na área do consumidor e assim por diante. E assim por diante. Então, até digo que é uma grande oportunidade para a advocacia, né? É um campo inexplorado ainda, embora a lei seja de 2018. Mas fato é que nós sempre temos que ter em mente que, ao aplicar a LGPD nas relações de trabalho, é preciso que o intérprete, que o advogado, o juiz, a advogada, magistrado, o membro do Ministério Público, tenha em mente, tenha conhecimento da principiologia trabalhista, sobretudo do princípio da proteção. Então, todas as vezes que a Lei Geral de Proteção de Dados conflitar com essa principiologia própria, ela não será aplicada, sob pena de desnaturação completa dessa área especial. Então, essa é sempre uma premissa que eu gosto de falar. E por que isso? Né? Porque o direito do trabalho, ele regulamenta, ele regula uma relação marcada, caracterizada por uma assimetria de poder. Não há que se discutir isso. É claro que nós temos altos empregados, né, os chamados empregados hipersuficientes, mas é quase uma regra quase absoluta, né, que a relação trabalhista é uma relação marcada por uma assimetria de poder, uma assimetria negocial e uma disparidade de armas. João Leal Amado, um grande autor juslaboralista português, ele menciona, olha, a relação trabalhista é uma relação estruturalmente assimétrica e essencialmente conflituosa. Então, onde há uma desestruturação de armas, né, uma disparidade de armas, nós não podemos, por exemplo, aplicar a base consentimento para tratar dados como eu vou aplicar em outras áreas. Então, a verdade é que a LGPD, quando incide nas relações trabalhistas, ela vai ganhar um colorido diferente. E esse papel cabe ao intérprete, né? Então, são essas premissas, né, essa ideia de poder diretivo, de assimetria, de norma geral e especial que eu sempre falo no início, tá? E já foi mencionado muito bem pela professora Caitlin que a LGPD ela regula a proteção de dados, né, nessa seguinte relação. Nós temos o titular dos dados, que para o direito do trabalho é o empregado, né, e quem trata os dados desse titular pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, que seria na figura do empregador. Eu posso ter a padaria do seu Zé, né, um comércio informal, ele é uma pessoa natural, ele trata dados dos seus empregados, e pode ser também uma grande multinacional, uma pessoa jurídica de direito privado e também pessoas jurídicas de direito público. Todas essas pessoas jurídicas que tratam dados de empregados, né, terão que se adequar à LGPD. Tenha ou não finalidade lucrativa. Tá? Se já for uma pessoa jurídica, não interessa se tem finalidade lucrativa ou não. E se for uma pessoa natural, empregadora, ela vai também ter que se adequar à LGPD. Foi externada aqui a preocupação de pequenos escritórios, e essa mesma preocupação acontece com pequenas empresas, né? E para isso nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que além da função fiscalizatória, exercerá uma função normativa. E a própria LGPD permite que a Autoridade Nacional dispense certas obrigações para pequenas e médias empresas, mas até agora isso não foi feito, mas eu acredito que será, né? Mas hoje, na atual circunstâncias, as pequenas empresas, todas elas, têm que cumprir todas as obrigações da LGPD. Entrando aos casos específicos trabalhistas, tem um caso muito famoso da Amazon, vocês estão vendo aí, o segundo homem mais rico do mundo, né? Foi de novo ultrapassado pelo Bill Gates, né? Uma disputa saudável, né? Quem é o homem mais rico do mundo? Fica variando aí, Jeff Bezos e Bill Gates.
A Amazon, a professora Caitlin provavelmente conhece esses casos, desenvolveu algoritmos, né, para recrutar novos talentos e também desenvolveu algoritmos para monitorar a produtividade dos seus empregados. A LGPD, ela trata especificamente de decisões tomadas por algoritmos no âmbito da relação, de todas as relações, e nós temos que adaptar esse artigo 20 para o direito do trabalho. Como fica, né? Como ficam essas empresas que, por exemplo, selecionam milhares de currículos em milésimos de segundo? Ou aquelas empresas que dispensam trabalhadores também em milésimos de segundos baseados na produtividade. Quem está fazendo isso não é o gestor, não é uma pessoa natural, é um algoritmo que identifica a baixa produtividade e acaba tomando decisões. A LGPD, ela trata desse tema no artigo 20, eu falarei logo em seguida. Eu estou acelerando a minha fala porque o tempo é curto. Vejam esse caso interessante, né? Vejam que os porquinhos felizes, o caso dos porcos felizes envolvendo inteligência artificial. Hoje, se você chegar nos Estados Unidos, na Europa, né, em alguns supermercados, você pode comprar carne de porco feliz, leite de vaca feliz. Por que isso, meus amigos? Foi desenvolvido um algoritmo de inteligência artificial que mede o bem-estar dos animais em confinamento. E esses algoritmos conseguem identificar, por exemplo, um suíno, ele movimenta a orelha muito rápido de baixo para cima, significa que ele está nervoso, né? E o algoritmo detecta padrões na biometria facial dos animais a partir da análise de milhares de dados sendo processados em alta velocidade e em alta variedade, né? Os famosos 3Vs do Big Data. Bom, então se você está pensando aí em parar de comer carne porque os animais sofrem no confinamento, tá aí uma esperança, né? Mas tudo que é utilizado em animais, meus amigos, vai desaguar no uso em seres humanos. E a minha pergunta que eu faço aqui hoje, tem até um link, eu não vou passar o vídeo, mas o título do link, vocês podem jogar depois no Google, Happy Pigs and Angry Cows, a inteligência artificial pode dizer as emoções de animais em confinamento. Agora, imagine uma inteligência artificial de reconhecimento facial sendo utilizado para selecionar novos candidatos ao emprego, né? E quem me garante, sobretudo agora na pandemia, que numa entrevista de emprego online, o meu empregador não está utilizando, do outro lado, um algoritmo que está fazendo a leitura da biometria facial e dando indicativos. Olha, ele está mentindo, ele está falando a verdade, ele tem aspectos de psicopatia, ele é um cara triste, ele é um cara feliz, né? Como fica essa situação? Se você entrar em sites de empresas que oferecem esse tipo de trabalho no Brasil, expressamente está dito lá, não vou citar o nome da empresa ou empresas, mas tem vários. Olha, a inteligência artificial pode reconhecer as emoções do candidato ao emprego e te dar insights. Que insights são esses? Será que são insights discriminatórios ou não? Né? E aí a minha pergunta, que eu vou responder, como fica isso na Lei Geral de Proteção de Dados? A resposta está no artigo 20, né? A resposta no artigo 20. É possível, professora Gisele, professora Caitlin, a LGPD, que se diz protetora de dados, aqui no artigo 20, ela permite que o uso de inteligência artificial, de decisões automatizadas, para traçar o perfil pessoal, para traçar o perfil profissional, até aqui tudo bem. Eu vou contratar alguém, eu tenho que saber o perfil profissional dessa pessoa, qual é o seu histórico naquela função, né, e tudo mais. O perfil de consumo, que há muito tempo já se utiliza, né, o perfil de crédito que os bancos utilizam. Agora, isso aqui me preocupa. Aspectos da personalidade de uma pessoa. Veja, eu não vou ficar discorrendo aqui como algoritmos discriminam, isso seria objeto de uma outra fala. Mas é um fato notório, né, que algoritmos discriminam, tanto é que a própria LGPD reconhece isso. Agora, permitir que o empregador ou uma empresa de recrutamento utilize um software ou um algoritmo para definir aspectos da personalidade das pessoas, isso é totalmente incompatível com o direito do trabalho. E me causa espanto, professora Gisele, que o artigo 2º da LGPD, ele tem como fundamento o livre desenvolvimento da personalidade.
e, ao mesmo tempo, o artigo 20 permite que um algoritmo totalmente opaco, defina aspectos da sua vida com base na sua personalidade. Um algoritmo dizendo se você tem tendências, por exemplo, suicidas, se você tem tendência em ficar alegre ou ficar doente. Então, eu defendo a absoluta incompatibilidade da parte final do artigo 20 com o direito do trabalho. Quiçá até com a Constituição. Porque a personalidade não pode ser medida por algoritmos totalmente opacos. Bom, e aí nós já temos casos na Justiça do Trabalho de decisões automatizadas. Por exemplo, trabalhadores em aplicativos que são descredenciados do sistema, já existem pedidos de perícia algorítmica no código-fonte. Poderia ser em qualquer outra empresa, em qualquer outro empregador, tá? E aí nós vamos entrar na questão do segredo comercial e industrial. A professora Ana Frazão tem vários textos sobre esse tema, e ela menciona, olha, em nenhum momento o segredo comercial ou industrial pode servir de escudo ou de barreira para o acesso ao código-fonte do algoritmo. A propósito, nós já temos na Lei de Propriedade Industrial a possibilidade de quebra do segredo comercial e industrial em processos judiciais, né? Então, a LGPD ela ressalva aqui o segredo comercial e industrial, mas no parágrafo 2º, ela permite que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados faça uma auditoria para saber se esse algoritmo tem aspectos discriminatórios. E se a autoridade pode, obviamente, o Poder Judiciário também pode, né? E como fica a situação de um empregado, então, que não foi recrutado ou foi despedido com base em dados? Na minha concepção, aplica-se o artigo 20, ele tem o direito a saber os procedimentos e os critérios que foram utilizados na tomada de decisão. Se a decisão foi tomada com base em dados, né, seja ou não uma decisão automatizada, é possível, então, pelo princípio da transparência e pelo dever de informação, que o empregado saiba o motivo pelo qual, ou pelo menos os critérios que foram utilizados naquela tomada de decisão. Então, esse é um grande impacto que a inteligência artificial e a LGPD como um todo causam no direito do trabalho. Outro ponto interessante, imagine que um empregado esteja numa entrevista de emprego com um psicólogo. E o psicólogo, vocês sabem que ele faz anotações e tudo, né? E ali ele vai tendo... O que o psicólogo anota são as percepções pessoais que ele, enquanto psicólogo, tem daquele candidato. Ele está anotando lá várias coisas, de repente o empregado fala, eu quero ver o que você está anotando, porque são dados. Eu tenho o direito de acesso a esses dados. E o psicólogo, então, se recusa e liga lá para o escritório da doutora Gisele. Doutora Gisele, o empregado quer ter acesso ao que eu estava anotando sobre ele. Bom, isso é um dado. Essas questões que o psicólogo anota, veja, pessoal, isso são inferências, tá? Inferências são percepções que eu tenho sobre alguém. E a LGPD nos dá a resposta, se inferências são dados ou não. A resposta está no artigo 12, aqui no parágrafo 1º. Na verdade, no parágrafo 2º, olha. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural ser identificada. Então, essas inferências, esse profiling, né, traçar o perfil de uma pessoa com base em inferências, se você puder identificar essa pessoa, essas inferências serão tratadas como dados. E isso está expresso aí no parágrafo 2º do artigo 12, certo? Eu sei que eu estou quase esgotando meu tempo. Outra hipótese, né, envolvendo a LGPD se aplica aos domésticos. O artigo 4º da LGPD elenca 4 situações nas quais a LGPD não se aplica. Uma delas é quando se tratar de dados tratados por pessoa natural com fins exclusivamente particulares. Então, imagine aí uma doméstica, um empregador doméstico, né? Pode ser uma senhora de 90 anos de idade ou uma jovem de 20, enfim. Ela tem que indicar DPO, ela tem que se adequar à LGPD. Me parece que essa não tem sido não foi a intenção do legislador, pessoal. Os dados que o empregador doméstico tem são para fins exclusivamente particulares, né?
o que a doutrina trabalhista parcela vem defendendo? Não, mas tem que compartilhar com o CAGED, então não se torna fins exclusivamente particulares. Mas não me parece ter sido essa a intenção do legislador, e, é claro, a interpretação não pode conduzir a situações absurdas, né? Você ter que uma senhora de 86, 100, 200 anos indicar um DPO não tem condição nenhuma, né? Deixa eu correr aqui com outras situações. Por exemplo, dados sensíveis na relação de emprego. Dado sensível, a lei não conceitua, mas ela cita exemplos no artigo 5º, inciso 2. E quando você olha para esse rol, que na minha concepção é um rol aberto, sei que há quem defenda que é um rol taxativo, todos esses dados sensíveis, o que eles têm em comum? Eles têm um alto potencial discriminatório. Eu vou citar um dado sensível que não está nessa lista. Por exemplo, a certidão de antecedentes criminais de um empregado, o seu histórico de crédito, são dados sensíveis, né? E que não estão nessa lista. E, por óbvio, tem um alto potencial discriminatório. Em regra, pessoal, os empregadores não podem perguntar dados sensíveis, por exemplo, no momento de seleção daquele empregado, nos formulários de candidatura ao emprego, porque isso pode, aí concordo com a professora Caitlin, que se for um dado sensível, o dano moral é in re ipsa, e isso o próprio Tribunal Superior do Trabalho já decidiu antes mesmo da LGPD, que a exigência de certidão de antecedentes criminais, a mera exigência, gera danos morais in re ipsa, tá? Foram falados aqui dos agentes de tratamento, muito bem explorados pela professora Gisele, então vou pular isso aqui. E o grande segredo, pessoal da LGPD, o grande segredo é que o empregador encontre uma base de tratamento e respeite os princípios. Se vocês me perguntassem quais os principais artigos da LGPD, eu diria, é o artigo 6º, que trata dos princípios, e é o artigo 7º e o artigo 11º, que trata das bases de tratamento. Artigo 11 para dados sensíveis, artigo 7º para dados não sensíveis. E aqui, pessoal, prometo já caminhar para o final, a questão do consentimento, né? Quando entrou em vigor a LGPD, o que eu recebi de mensagem: Rafael, mande aí um modelo de termo de consentimento para eu me adequar à LGPD. Meu amigo, se fosse só um termo de consentimento, a gente não estaria aqui falando em um painel de 3, 4 horas de LGPD. Pega o consentimento e está tudo certo. E esta base de consentimento, ela é muito perigosa aqui na relação de emprego. Porque se você pegar o artigo 5º, inciso 10 da LGPD, salvo engano, 10 não, não lembro qual o inciso agora. Ele vai conceituar consentimento como a manifestação livre, inequívoca e informada do titular dos dados. E essa palavra livre não se aplica em relações assimétricas de poder. Lembra da premissa? Então, a doutrina europeia, por exemplo, a jurisprudência, inclusive da Corte Europeia de Direitos Humanos, não aceita a base consentimento na relação de emprego, porque vai ser um consentimento que não é um consentimento livre. Por isso, não usem consentimento na relação de emprego. Somente em duas situações. Quando advier uma vantagem econômica ou jurídica para o titular dos dados. Fora dessa situação, não utilizem consentimento, porque é uma base muito perigosa, pode ser revogada a qualquer tempo, e o ônus da prova a LGPD é expressa em dizer que o ônus da prova da lisura do consentimento é do controlador, do empregador, né? Eu acho que eu esgotei meu tempo e, eventualmente, qualquer outra dúvida relacionada à aplicação da LGPD na relação de trabalho, eu deixo para os debates. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado pela excelente palestra aqui, bastante elucidativa. Infelizmente, nesse tipo de evento, a gente tem que seguir à risca aqui o nosso tempo, e nós já estamos com o nosso tempo estourado. Portanto, em nome aqui da Associação dos Advogados de São Paulo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos palestrantes desse painel sobre LGPD, que acho que esclareceu demais aqui todos que nos assistem. Então, fica aqui mais uma vez o agradecimento em nome da ASP. Obrigado a todos e a todas aqui também que nos acompanharam durante este painel.